Amém. Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 7. E deixe sua Bíblia aí aberta. Senhor nosso Deus, nós pedimos que o Senhor opere em nossas vidas, que o Espírito Santo venha e que Ele mesmo fale aos nossos corações, aos nossos entendimentos. Que haja, Senhor, a manifestação da pessoa e do poder do Espírito Santo em nosso meio. Nós dependemos do Senhor. E pedimos ao Senhor o seu auxílio. E que pessoas possam ter respostas vindas de Deus, da palavra de Deus, para as suas vidas. E que haja solução, ó Pai, para cada problema, para cada dificuldade, para cada realidade, em cada vida. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Nunca antes, imagino eu, que tanta palavra, que tantas mensagens estão à disposição do povo de Deus como em nossos dias. Maravilhosos pregadores, extraordinários recursos, formas tremendas de se transmitir o Evangelho, estão à disposição de todos. A palavra é pregada, a palavra é transmitida de diversas formas, como eu disse, tanto dos púlpitos, quanto nas redes sociais, pela televisão, pela rádio, de forma às vezes, quase que eu poderia dizer universal, porque vivemos um dia de comunicação, vivemos momentos em que a comunicação avançou de uma maneira tão tremenda. Quantas mensagens boas, quantos pregadores maravilhosos, como eu já disse, há em nossos dias. E não apenas aqueles que estão exercendo o seu ministério, mas aqueles que já foram para o Senhor e, graças a Deus, ficaram registradas as suas palavras e eles continuam testemunhando, continuam ministrando, suas pregações continuam nos tocando, falando às nossas vidas, aos nossos entendimentos, aos nossos corações. Quanto material maravilhoso existe. Deveríamos ser a igreja mais surpreendente de todas as gerações, com tamanha ministração. Pois a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus está sendo transmitida intensamente e superabundantemente. E por quê a igreja está como está? Você pode falar de qualquer tema, pode indagar sobre qualquer assunto, que uma vez buscando, você irá encontrar. Mesmo assim, o que há com a igreja? O que há conosco? Que não estamos vivendo o extraordinário do sobrenatural de Deus. Eu quero viver o extraordinário
do sobrenatural de Deus na minha vida, e eu quero que você viva o extraordinário do sobrenatural de Deus em sua vida. Precisamos viver. Servimos a um Deus vivo. Nosso Deus não está morto. Servimos a um Deus que é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. O Deus de Moisés é o nosso Deus. O Deus de Paulo é o nosso Deus. Ele não mudou. Ele faz os mesmos milagres. Ele se manifesta da mesma maneira. Só Ele é Deus. E não há outro Deus senão o nosso Deus. E por que a igreja não está vivendo o melhor que a igreja poderia viver? O que está acontecendo em nossos dias? Não é por falta de pregação, não é por carência de bons pregadores. O que dizer de homens de Deus na nossa nação, de homens e mulheres de Deus na nossa nação, em outras nações, pessoas extraordinárias com uma mensagem impressionante. Se eu citasse alguns nomes aqui, rapidamente, a maior parte de nós diria: eu já ouvi, eu já escutei. Como John Piper, como T.D. Jakes, tanto um conservador, quanto um pentecostal, outros homens de Deus maravilhosos, como disse em nossa nação, um Hernanes Dias Lopes, um Luciano Subirá. O que não falar de mulheres sendo usadas por Deus, como Joyce Meyer, como Edmeia Williams em nossa nação, e tantos outros extraordinários e extraordinárias pregadores e pregadoras. No entanto, nós não estamos vendo uma igreja que deveria ser coerente com tanta boa palavra que ela está recebendo. Qual é o motivo? Dr. Russell Shedd, que já está na glória, disse certa vez: a Bíblia tem todas as respostas. Nós sabemos aonde está a solução. Está na palavra do Senhor. O problema é que não basta saber, é necessário viver. Este é que é o grande desafio. É necessário viver a palavra. Não apenas saber, não apenas conhecer, mas viver a palavra. E Jesus aqui diz, no Sermão da Montanha, já chegando ao final do seu sermão, já tendo entregue tantas revelações, tantas palavras, Jesus então diz, versículo 24 do capítulo 7: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Que Deus possa abençoar a sua palavra
em nossas vidas. Eu sei, todos nós já escutamos muito sobre esta palavra de Jesus Cristo, sobre os dois fundamentos, o que constrói sobre a rocha, o que constrói sobre a areia, o que ouve e pratica e o que ouve e não pratica. Uma palavra não pode ser apenas ouvida. Uma palavra tem que ser praticada, tem que ser vivida. E segundo esse texto, tem que ser construída. Construindo uma palavra. É o que eu desejo hoje falar para as nossas vidas, construindo uma palavra. Não apenas tendo todo o material que existe, o material que há é maravilhoso. Maravilhoso. Mas ter o melhor material à sua disposição e não fazer nada com ele, é ter em vão. Como eu disse, nunca antes, como em nossos dias, temos à nossa disposição tão maravilhosas palavras, um material extraordinário. Extraordinário está à nossa disposição. Há um toque do celular, você ouve e vê ministrações tremendas. E então nós estamos trazendo tudo isto para a nossa vida e glória a Deus por isto. Muitos se preocupam e dizem, mas no meio de tudo isto há muita coisa também ruim, Olha, meu irmão, minha irmã, deixe-me dizer uma coisa. Quando o profeta Eliseu disse aos filhos dos profetas, no meio de fome, no meio de escassez, ele disse, saiam, busquem comida e façamos um cozido. Eles fizeram um cozido. E no meio de tudo aquilo, no meio de tantas coisas saudáveis, tantas coisas que dariam sustento, alimentação, e glória a Deus pelos homens de Deus que no meio da escassez, no meio da fome, dizem, façamos comida. Há comida aí. Vão lá fora, busquem comida, porque há comida. Muitas pessoas, no meio da escassez, simplesmente sentam, simplesmente vivem a escassez. Ele os levou, porque o profeta faz isto, os levou a ir atrás da comida e a conseguirem a comida. Eles foram atrás da comida, eles conseguiram a comida e fizeram um cozido. Mas, no meio de tudo aquilo, alguém, por ignorância, por desconhecimento, inadvertidamente, trouxe algo venenoso, que seria prejudicial a todos. Não o trouxe malignamente, não o trouxe maleficamente, não o trouxe com o propósito de fazer mal a qualquer pessoa. Era um mal acidental. Sabe, há muitas pessoas que estão pregando um falso evangelho, há muitas pessoas que estão malignamente, por um motivo de maldade,
trazendo um falso evangelho. Seus propósitos são ruins. Seus propósitos, redundantemente eu afirmo, são malignos. Mas há pessoas que não fazem de mau coração, fazem por ignorância, por desconhecimento. É porque não sabem. É porque não têm ideia. É como este que acidentalmente levou para aquele cozido o que era venenoso. Ele próprio comeu do cozido. Ele não o fez com má intenção. Ele fez com a melhor intenção possível. Quero contribuir, quero também dar, achei isto. E ali ele pôs. Muitos estão hoje trazendo essas coisas ingenuamente. Ingenuamente. É por ignorância, não é por maldade. Estão dando uma palavra no cozido de todo este alimentar para todos os filhos dos profetas. Estão trazendo uma palavra contaminada, um veneno. E então alguém que tinha conhecimento disse: meu Deus, morte na panela. Há veneno nessa panela. Glória a Deus pelas pessoas que têm conhecimento. Glória a Deus pelos gritos de advertência. Glória a Deus por esses que dizem: isto é maligno. Veja, há de se vencer tanto a malignidade como a ignorância. Você pode dizer amém a isso? Precisamos vencer a ignorância. O apóstolo Paulo disse: nisto, meus amados irmãos, não quero que desconheceis, que sejais ignorantes quanto aos dons espirituais. Não podemos ter ignorância. Não podemos ter desconhecimento. Necessitamos de conhecimento. Mas veja, aquele homem que tinha conhecimento do problema, mas não tinha da solução. Porque para ter solução é necessário mais que conhecimento. É necessário o que o profeta tinha. É interessante que o profeta Eliseu, parece-me que não tinha conhecimento a respeito daquela raiz venenosa ou daquele elemento venenoso que foi colocado no cozido. Mas ele tinha revelação. E quem tem revelação trará solução. Então, como ele tinha revelação, ele tomou um punhado de farinha e lançou no cozido. A farinha representa a palavra, digo eu, esmiuçada. A palavra em toda a sua revelação, até mesmo a palavra moída, a pessoa de Cristo. Se lançarmos a palavra do Senhor, se lançarmos a pessoa de Cristo no meio de tudo isto, nada causará dano aos que comem. Nada. Nada causará dano. E é o que nós precisamos fazer em nossos dias. Precisamos fazer no momento em que estamos vivendo. Sabe,
é necessário construir uma palavra. É necessário usarmos todas as peças que estamos recebendo e construir uma palavra. Ouvir a palavra, compreender a palavra, não é o suficiente. Necessitamos praticar, mas essa prática implica numa construção. Sei que a palavra nos edifica, mas como construiremos uma palavra? Na palavra do Senhor, nas Sagradas Escrituras, nós temos vários exemplos de homens de Deus que receberam uma palavra de Deus para construírem algo. Um deles que posso citar foi Noé. Noé recebe uma palavra. A palavra era que Noé deveria construir. E nós devemos nos tornar construtores, como Noé foi construtor. Aqui diz, homem prudente. Em outra versão, diz, sábio construtor. Um homem prudente, um homem de sabedoria. Não existe sabedoria maior do que praticar a palavra. Se você quer ser um homem, uma pessoa sábia, pratique a palavra. Se você praticar a palavra, indubitavelmente a sabedoria existirá em sua vida. Você será sábio. Por quê? Porque você pratica a palavra. Não existe prudência maior do que praticar a palavra. A prudência implica em estar preparado. Todo o prudente se encontra preparado. E então, todo aquele que lê e pratica a palavra é uma pessoa prudente, é uma pessoa que não será pega de surpresa, porque ela estará preparada. E preparada pelo quê? Pela prática da palavra, pela construção da palavra. Noé não podia apenas receber uma palavra. Se Noé apenas tivesse recebido aquela palavra, não tivesse feito nada com aquela palavra, nós não estaríamos aqui. Deus lhe disse, construa uma arca. E Noé então teve que trabalhar. Noé então teve que construir. E não era uma pequena construção, era uma grande construção. Temos que tornar visível aos olhos, não apenas nossos, mas de todos, aquilo que por vezes só foi ouvido por nós. Quem mais ouviu o que Deus disse a Noé? Apenas ele ouviu. Mas aquilo que ele ouviu, numa atitude prática, numa atitude de obedecer o que lhe foi dito, ele tornou visível a todos aquilo que Deus havia lhe dito. Isso é a prática da palavra. Nós temos que construir uma palavra.
Durante muito tempo eu tenho visto pessoas receberem palavras, e a minha pergunta é: o que você está fazendo com a palavra que você tem recebido da parte de Deus? Ah, foi tão boa a palavra que eu recebi. É bom receber boa palavra. Foi tão boa aquela palavra, ou como me fez bem aquela palavra, ou como, sim, o que você fez com essa palavra? O que você fez com essa palavra? Nada. Se você não fez nada com a palavra, você ouviu a palavra, mas você não construiu a palavra, você não praticou a palavra. Você tem que tomar a palavra, crer na palavra e praticar a palavra. E eu estou falando mais do que conceitos morais que são essenciais: a ética, a moralidade, a espiritualidade, que todos nós necessitamos ter, viver e praticar. Estou falando de palavras, às vezes, específicas em nossa vida. Há muito tempo, eu recebi uma palavra que eu iria às nações. Então, quando eu recebi a palavra que eu iria às nações, a primeira coisa que eu providenciei foi um passaporte. Você vai às nações? Então tem um passaporte. E realmente Deus tem nos levado às nações. Mas vejo hoje que eu preciso construir um segundo andar. Que as nações falam línguas distintas. E eu tenho que construir a palavra. Eu não recebi a palavra, eu tenho que construir a palavra. De modo que eu tomei a firme decisão de aprender o máximo de línguas que eu posso aprender. Como eu sei, e eu espero, que eu seja produtivo até o final da minha vida. E eu ainda tenho pelo menos uns 60 anos pela frente. E produtivos. Quero eu aprender o máximo possível de línguas. Por isso estou me aplicando, por isso estou estudando, porque eu estou construindo a palavra que eu recebi. Você está me entendendo? Você tem que ser coerente com a tua revelação. Você tem que ser coerente com a visão que Deus te dá. Quando Paulo tem aquela visão celestial de um macedônio que clamava: vem para a Macedônia e ajuda-nos. A Bíblia diz: eu, irmãos, disse Paulo, fui fiel à visão celestial. E essa fidelidade de Paulo fez com que, segundo o texto bíblico, ele imediatamente se levantasse e fosse para a Macedônia. Construísse em cima da palavra que recebera. E nós temos que ter esta aplicação, esse esforço para construir. Quando estamos construindo algo, existe um momento muito perigoso na construção. Porque uma coisa é construir como construiu Noé. Noé construiu a partir do nada. Começou tábua com tábua com tábua para fazer a arca. Outra pessoa tomou a ideia de Noé, porque por vezes nós recebemos uma palavra, uma grande palavra como Noé, mas há outras vezes que nós não recebemos uma grande palavra, mas nos apropriamos de uma palavra.
foi o que fez a mãe de Moisés. A mãe de Moisés construiu uma pequena arca. A palavra que está traduzida na nossa Bíblia como cesto é literalmente a mesma palavra arca que é usada para a arca de Noé. E você pode ver que ela veda a pequena arca do seu filho, como foi vedada a arca de Noé. Ela toma a história de Noé e ela constrói para o seu filho, para ela própria, mas para o seu filho, aquela arca. Dizem que na lei que Faraó havia decretado, naquela lei, era ordenado que fossem mortos todo o menino nascido. E uma das formas era lançar a criança no Nilo, no rio, para que morresse. E então ela, inteligentemente, toma a palavra de Noé, constrói para o seu filho, sem nome, uma pequena arca. Pais, construam palavras para os seus filhos. Essas palavras salvarão os seus filhos. Construam para eles. Eu não estou dizendo apenas construam, como Noé. Noé construiu, obedeceu a Deus, salvou a ele e salvou toda a sua casa. Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e toda a tua casa. Mas quando ela começou a construir uma palavra para a outra geração, uma palavra para o seu filho, ela não salvou apenas o seu filho, ela salvou toda a sua nação, ela salvou todo o seu povo. Nós sabemos que depois esse mesmo Moisés recebeu uma palavra para construir o tabernáculo, e ele o construiu. Ele construiu o tabernáculo, e tendo construído o tabernáculo, aquilo abençoou todo o seu povo. Mas não abençoou todo o seu povo apenas, abençoou através de todo o seu povo todas as nações da terra, porque em ti serão benditas todas as nações, todas as famílias da terra. Essas coisas são importantes, mas há uma outra construção que nos mostra o grande perigo sobre não apenas construir, mas às vezes necessitamos reconstruir. Quando aquilo que construímos foi destruído, necessitamos reconstruir. Isto fez Neemias. Neemias o fez. A Bíblia diz que todo o povo estava animado em construir. Quando Neemias chega à cidade, o que Neemias encontra são portas queimadas e caídas, muralhas derrubadas, uma cidade exposta, uma cidade à mercê dos seus inimigos. Neemias então anima o coração do povo a que todos eles se aplicassem na obra de edificação, ou melhor dizendo, reedificação do muro. Havia ânimo, havia o desejo, e que Deus nos dê isso
nos deu ânimo, nos deu desejo de construir ou de reconstruir. Mas havia algo que causava um desânimo, e que Neemias tinha que, juntamente com Esdras, animar o povo, lutar. Você precisa, eu preciso, nós necessitamos ser animados, entusiasmados, encorajados para reconstruir. Porque sabe qual é o grande desafio de reconstruir? São os escombros, são as ruínas. Quando você começa a fazer a Bíblia diz, era uma grande obra. É pior do que começar do zero. Porque você está construindo, você se dedica um dia inteiro, você coloca, assenta as pedras, pedra sobre pedra, pedra sobre pedra, e quando você termina, você fez uma parte. Mas você vira, e o que você vê ao seu redor? Escombros. Isso não desanima? Quando nós estamos construindo, não com um material que nunca foi usado, mas estamos construindo com ruínas, com escombros. Você já pegou coisa arruinada? Você já tomou coisa caída e tomou pedra e carrega a pedra e bota a pedra e diz, e chegamos à metade do muro. Sabe, a metade do trabalho é um momento muito perigoso em nossa vida, porque é um momento que o desânimo pode bater em nossa vida. Porque já fizemos muito, mas ainda falta tanto quanto fizemos. É a metade. Porque olhamos e vemos uma obra pela metade. Não é a empolgação do início, não é o entusiasmo do final, é o desânimo do meio do caminho. É onde eu posso falhar, é onde eu posso desanimar, me desencorajar e dizer, eu fiz tanto e ainda parece nada. Não pare de praticar a palavra. Não pare. Então nós vamos a uma palavra do apóstolo Paulo que diz, não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Ao seu tempo nós iremos colher, mas se nós não tivermos desfalecido, que terrível sentimento é o desânimo. Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Não entremos em uma situação conturbada, perturbada. Jesus diz, tem de bom ânimo. Não desanime, muito menos tenha um ânimo ruim. Tem gente que desanima, em um momento foi animado. Em um momento estava entusiasmado. Mas chegou em um dado outro momento que desanimou diante dos escombros, diante das ruínas, diante ainda do grande desafio. Chegamos só até a metade. Só até a metade. E aí entram os profetas.
entre os profetas falando, entre os profetas repreendendo, entre os profetas exortando, entre os profetas encorajando, entre os profetas dando ânimo ao povo. Vai, você vai conseguir. Deste púlpito você tem que ouvir uma palavra que te fortaleça, que te anime, que te ajude a fortalecer tuas mãos, para que você faça a obra que você precisa fazer. Construa a palavra. Não apenas a ouça. Eu volto a dizer, nós deveríamos ser a geração da igreja com uma fé mais surpreendente de toda a história. E nós vemos uma igreja às vezes abatida, uma igreja às vezes desanimada, uma igreja às vezes desencorajada, para não dizer uma igreja mundanizada. Por quê? Porque os escombros nos desanimam. Olha, se uma pia cheia de louça suja desanima, imagine escombros. Porque na realidade muitos de nós estão trabalhando com o resto de algo, com as sobras de uma ruína. Um casamento arruinado. Um casamento arruinado e você agora aceita Jesus, você agora se entrega a Jesus, você agora se converte ao Senhor Jesus, você ouve a palavra do Evangelho, você diz, eu vou fazer diferente. Então você tem que não construir. Não são recém-casados, ouvindo uma boa palavra, reconstruindo. São gente já ferida, já machucada, já separada, ainda que junta. E aí eles têm que pegar o quê? Um material, a ruína. Vamos reconstruir. Vamos pegar tudo que foi derrubado. Dá trabalho. Desanima. Mas o que a Bíblia está dizendo é: não cesses. Continue. Porque você vai conseguir. Vidas arruinadas economicamente. Dívida, mais dívida, mais dívida. E aí ouvem a palavra e vão reconstruir a vida. Mas o que elas têm para reconstruir a vida? Só ruínas. Elas então têm que pegar o que está arruinado, têm que misturar aí o poder de Deus. Tem que dizer: Senhor, vou arregaçar as mangas, vou trabalhar, o Senhor me fará prosperar e tudo que eu tocar a mão será bem sucedido. Mas chega um momento em que você está construindo e ainda não pagou tudo, e ainda toca o telefone, e ainda você se aflige, porque vêm as cobranças, mas você está no processo. E eu quero dizer a todos que estão num processo: não desista, continue até o fim, faça o bem, faça o correto e vai dar certo. Eu poderia dar inúmeros exemplos, e eu quero terminar apenas com uma palavra: quando arruinamos a bênção. Quase não se prega sobre isso, não é verdade? Pessoas que arruinaram sua bênção, que usaram mal a bênção, elas terão a oportunidade de uma segunda bênção? De uma outra bênção?
haverá uma bênção. Quando Esaú chega a seu pai e lhe diz: não sobrou uma bênção? Não sobrou uma bênção? E o seu pai o abençoa. São palavras duras que seu pai lhe dá. Talvez a bênção que Deus nos dê não seja a bênção que nós queríamos. Mas o problema não é se essa bênção é o que eu queria ou não é o que eu queria. O problema é o que eu farei com essa bênção. Porque se você ler sobre a vida de Esaú, você verá que de alguma maneira ele foi abençoado. Mas o que ele fez com a bênção é outra coisa. Quando Jacó vai morrer, ele sabia muito bem, Jacó tinha experiência. Seu pai ia dar a bênção apenas para um. Ele, pela astúcia, pelo conselho de sua mãe, toma o lugar do seu irmão e recebe a bênção. Seu pai não tem outra opção senão abençoá-lo e depois abençoar ao seu irmão também. Mas Jacó, quando vai morrer, chama todos os seus filhos. Todos eles. E profetiza sobre a vida de cada um deles. E lhes concede bênção a cada um deles. Era uma segunda oportunidade. Jacó agora não chama apenas o seu predileto seria José. Jacó chama todos os seus filhos, abençoa todos os seus filhos e através dos seus filhos abençoa toda a sua descendência. Mas você encontrará as palavras proféticas de Jacó e encontrará a bênção de Moisés para as mesmas tribos. Moisés abençoando tribo por tribo, como o fez Jacó abençoando filho por filho. E há bênçãos que é como a segunda oportunidade. Sim, existe uma segunda bênção. Aleluia! Existe uma nova oportunidade que é dada a cada um, que é dada a Judá, que é dada a Benjamim, que é dada a Levi. Todos tiveram, e a sua descendência o teve, a segunda bênção, a segunda oportunidade. Me falta tempo para poder falar mais profundamente sobre um assunto como este. Isso faremos quando Deus permitir. Mas o que eu quero dizer agora é que aqueles que desperdiçaram, aqueles que estragaram, aqueles que corromperam, aqueles que não usaram sabiamente a sua bênção, ainda têm uma oportunidade de uma segunda bênção. Porque esse é o nosso Deus, Deus misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, que se arrepende do mal, que é bom e em todo tempo Ele é bom. Então, eu quero te animar nesta manhã de domingo, que se você ainda está vivendo aquela situação de meio da construção, o desânimo,
que está dizendo: eu ainda não vi a obra terminada. Desanima. Não é verdade? E ainda há outro problema. Porque nem todos, o livro de Neemias nos mostra isso. Não é todo mundo que ficará contente com o seu sucesso. A Sambalá, a Tobias, essa gente não vai gostar de que você está reconstruindo a sua vida, que você está começando a prosperar, que você está sendo curado, que você está sendo liberto. Tem gente que vai ranger os dentes contra você. Tem gente que vai ficar irada porque você está bem. Quem? Quem te odeia? Quem não gosta de você? Mas pastor, isso é possível? Oh, você não imagina como é. Se o próprio Jesus tinha gente que não gostava de Jesus. Se todo mundo gostasse de Jesus, você acha que Jesus tinha sido crucificado? Tinha gente que odiava Jesus. E continua havendo gente que odeia a Jesus Cristo. Eu quero dizer a você que nem todos, você terá ataques, você terá pessoas, você terá situações. Não desanime. Aprenda com a palavra de Neemias. Como eu gosto da palavra que Neemias diz a respeito dele próprio. Nós não somos daqueles que retrocedem. Aleluia. Isto que avancemos. Nós não somos dos que retrocedem. Nós avançamos. Oh, isso é poderoso. Isso é poderoso. Você lê a palavra e diz: eu não sou do que retrocedo, eu avanço na palavra, eu vivo a palavra. E quando a palavra começa a ter efeito em minha vida, na tua vida, na nossa vida, e aqueles que são inimigos, aqueles que ficam descontentes, mesmo irados contra nós, por quê? Porque estamos sendo abençoados. Nós não vamos retroceder. Nós vamos avançar. Não vamos nos entregar ao desânimo da meia obra, da obra inacabada. Uma obra não terminada não passa de uma obra ainda arruinada. Nós temos que ir até o final. Temos que construir, praticar toda a palavra. Construir toda a palavra. Isso se chama o quê? Integridade, totalidade, íntegro, inteiro. Praticar inteiramente a palavra. Meus irmãos, nesta manhã eu quero orar por você. Eu não sei se você está vivendo um momento em que você está cheio de bom material e não está fazendo nada com esse material. É momento de praticar, é momento de construir, é momento de viver uma vida coerente com a palavra que você crê. Eu não sei se você está vivendo uma situação de um grande desafio, em que você está preocupado com as gerações futuras, ou com seus filhos, ou com seus netos, e alguns com os bisnetos.
edifique, construa, tome, se aproprie de palavras desta Bíblia para a sua descendência. Olha, eu vou te dar um conselho. Leia a palavra e comece a lançar essa palavra. Diga: isto é para meu filho. Mas meus filhos já são grandes. A palavra toma todo mundo, pequeno ou grande. Isto é para o meu filho. Eu vou te dar um conselho. Leia a palavra e declare a palavra para você mesmo. Isto é para mim. Eu vou viver. Isso é para a minha casa, é para o meu lar. Nós vamos experimentar isso. Isso é para o meu trabalho. Eu vou viver. Tome e creia na palavra, mas pratique, viva essa palavra. Eu quero ainda orar por aqueles que têm tido revelações de Deus, têm tido palavras de Deus, têm tido palavra profética, têm tido sonhos, têm tido visões, e sabem que aquele sonho, que aquela visão, que aquela palavra profética veio do Senhor, não veio dele, veio do Senhor, a confirmou nas Sagradas Escrituras, a confirmou na Bíblia, e sabe que é do Senhor. Comece a trabalhar esta palavra. Construa essa palavra. Construa. Para os que estão reconstruindo, os que já receberam, não desanime, não se canse, não se canse, continue fazendo o bem e faça o bem bem feito. A Bíblia diz: retém o que é bom. A Bíblia não diz apenas encontre o bom, não diz apenas desfrute o bom. A Bíblia diz: examine todas as coisas e retenha, segure com você o que é bom. E eu digo mais a você: quem retém o que é bom e só retém o que é bom, acaba tendo só o que é bom, e o que tem só o que é bom, só consegue fazer o bem, porque tudo que ele tem é bom. Então ele só consegue fazer o bem. Faça o bem e faça o bem bem feito. Amém? Deus Todo-Poderoso, nós entregamos essa palavra. Eu peço que o Senhor vá além de tudo que nós falamos aqui. Nós queremos viver praticando a palavra. Nós queremos viver a tua palavra. Queremos construir. Ajuda-nos, ó Pai. Eu louvo ao Senhor por toda essa gente maravilhosa na Igreja de Cristo. Por homens e mulheres pregadores e pregadoras extraordinários, por tanta boa palavra que temos em nossos dias. Senhor, nós queremos viver essas palavras. Queremos ser uma igreja de fé, pessoas cheias do Espírito Santo, que vivam santidade, que brilhem de tal maneira que chamem a atenção de um mundo inteiro.
Abençoa-nos aqui, ó Pai. Eu te peço agora, por aqueles que porventura estejam desanimados, aqueles que vivem algum tipo de ruína, que estão caminhando no meio dos escombros. Senhor, nós precisamos vencer o desânimo que os escombros nos dão. Precisamos limpar todo o ambiente. Precisamos tomar todas as pedras e pedra sobre pedra recolocá-la no lugar. Famílias sejam reconstruídas, vidas sejam reconstruídas, negócios sejam reconstruídos, economias sejam reconstruídas, saúde seja reconstruída, relacionamentos sejam reconstruídos. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. E se porventura há alguém nessa manhã de domingo que chegou e ouviu esta palavra, diz: isso é uma verdade, mas como eu posso vivê-la? Como eu posso viver essa reconstrução? Alguns dizem: é tarde demais para mim. Eu quero dizer, não é tarde para você. Jesus está a estender a mão para você. Não é tarde. Ainda é tempo de salvar-se, de ser salvo. O Senhor Jesus Cristo quer te salvar, quer te libertar e te abençoar. No nome de Jesus Cristo, receba Jesus em seu coração como seu Senhor e seu Salvador. E a todos nós recebamos a bênção de uma segunda bênção. Resgatemos toda esta bênção e ainda nos tornemos mais abençoados do que antes. É o que nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém, Pai.